A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, você que está acompanhando e realizando este treinamento para este lindo projeto que é o projeto das Casas de Paz. Eu quero nesta segunda aula, nesta segunda parte do nosso treinamento, motivar você, inspirar você mais uma vez para este lindo projeto. Nós, como igreja, estamos muito motivados, inspirados por Deus, porque cremos que este projeto evangelístico será realmente uma revolução nas nossas igrejas, nas nossas células, em nossos discipulados, em nossa igreja. E eu quero contar com você para que você esteja enganjado e envolvido neste projeto. Antes de nós começarmos, eu quero falar, talvez você que está assistindo esta aula pela primeira vez, vai na nossa página que lá tem a parte 1 desse treinamento. Na próxima semana nós estaremos finalizando com o terceiro vídeo desse treinamento, ok? Então é importante que você acompanhe desde o início esse treinamento, a parte 1, logo em seguida a parte 2 e depois a parte 3, ok? Bom, antes de nós começarmos a parte prática das nossas casas de paz e como que ela deve ser feita, como que deve ser aberta, eu quero orar com você rapidamente, para que esse treinamento possa abrir a sua mente, fazer queimar em seu coração este lindo projeto. Pai, nós queremos orar, Senhor, porque eu creio que verdadeiramente este projeto das casas de paz será uma revolução, sabe, nas nossas células. Cremos, Senhor Deus, que através dessas casas de paz e através dos semeadores da paz, nós cremos que muitas vidas serão alcançadas, pessoas serão tocadas, assim como o Senhor comissionou aqueles 70 discípulos a irem de porta em porta, de casa em casa, espalhando a paz. Eu creio que o Senhor irá levantar homens e mulheres em nossa igreja, para que eles possam cumprir esta mesma missão, de ir de porta em porta, de casa em casa, espalhando a paz. E eu creio, Senhor Deus, que a paz do Senhor, que está conosco, também estará em cada casa que nós entrarmos. Em nome do Senhor Jesus, abençoe este treinamento. Que nós venhamos ser objetivos, venhamos ser, Senhor Deus, sabe, venha ser explicativo e que possa cada vez mais sanar as nossas dúvidas, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. No primeiro treinamento eu compartilhei com você as bases bíblicas desse projeto e como que o Senhor Jesus inspirou aqueles discípulos lá no livro de Lucas a se espalharem de casa em casa, em duplas, batendo de porta em porta, espalhando a paz pela cidade. Hoje eu quero compartilhar com você a parte prática das nossas casas de paz, como que elas devem ser feitas, como que deve ser o cronograma das reuniões, como que nós precisamos abrir uma casa de paz e te dar também algumas dicas, ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, nesse período que nós jejuamos os 21 dias, finalizamos o nosso jejum, é importante que você continue orando. Talvez nesses 21 dias você já orou incessantemente, buscando uma pessoa, uma casa. Eu quero mais uma vez continuar. Enquanto nós não abrimos as nossas casas de paz, mantenha o seu coração em oração. Talvez você ainda não encontrou o Filho da Paz. Quem é o Filho da Paz? O Filho da Paz nada mais é aquele que vai abrir a sua casa e receber a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Talvez você ainda não encontrou o seu filho da paz, ainda está já definiu a sua dupla, mas ainda não encontrou. Continue orando. Nós estamos orando durante essas semanas que antecedem o projeto, antes de nós abrirmos as nossas casas de paz. Você com a sua célula ore para que o Espírito Santo de Deus nos mostre pessoas, casas, da qual a paz do Senhor irá se expandir em nossos bairros, em nossas cidades. Bom, é importante que nós venhamos compreender que as casas de paz, ela precisa ser em dupla. Então, inspirados no modelo de Jesus, que enviou 70 discípulos de 2 em 2, estaremos formando as duplas de semeadores, a fim de levar a palavra de Cristo a dezenas de casas da nossa cidade. E o critério para a formação desses pares é que sejam pessoas comprometidas, né, com a vida da igreja, com a célula, e que tenham participado do encontro com Deus, ok? O ideal é que essas duplas sejam casais.
Por quê? Simplesmente por uma questão de conexão, onde você vai ter ali um homem e uma mulher que vão alcançar outras pessoas do mesmo sexo. Ah, pastor, mas eu tenho um amigo que é do mesmo sexo que eu, posso abrir uma casa de paz? Pode também, ok? Obviamente precisa ser analisado com o seu líder de célula, com o seu discipulador, o seu pastor, porque é importante que a outra pessoa, no caso o filho da paz, ela também possa ter conexão com a dupla, ok? Então, você pode sim, mas nunca sozinho, ok? Então não abra uma casa de paz sozinho, sempre com outra pessoa que vai estar ombreando com você esse projeto, outra pessoa que vai estar ajudando você, ok? Então nunca sozinho, sempre em dupla. E há muitas formas de nós encontrarmos os filhos da paz. O evangelismo pessoal é a principal arma, a principal ferramenta. Então, a nossa sugestão é que, uma vez que você já tem a sua dupla, vocês listem nomes de pessoas. Vocês listem nomes de pessoas que precisam da paz, ok? E esteja orando por essas pessoas. Então, vai lá, pega um caderno, um papel e faça a sua anotação, lista nome de pessoas que, principalmente, que não são cristãs ou que estejam desviadas, necessitando da paz. Você vai lá e liste aqueles nomes e durante o período que antecede a abertura das nossas casas de paz, você faça um convite, ok? Então ore por essas pessoas, ore pelos filhos da paz e busque o momento certo para abordar. Sabe que o momento da abordagem também é muito importante. Então, busque ao Senhor o momento certo para que você possa abordar esta pessoa, para que ela possa abrir a sua casa para uma casa de paz, ok? Bom, a prioridade deve ser abordar aquelas pessoas que estejam enfrentando algum tipo de sofrimento pessoal ou em sua família. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo, no geral, está vivendo um período de grande crise. Então, talvez você encontre muitas pessoas que estejam passando por uma necessidade. Sabemos que as necessidades das pessoas, do mundo, e até mesmo nossa, irmãos, ela é suprida pelo Senhor. Então, nada mais do que uma conexão como essa. Às vezes, você conhece alguém que está passando por um sofrimento na família, uma crise no casamento, precisando da paz do Espírito. Então, priorize essas pessoas, para que você possa chegar com o remédio, a solução, que é a paz do Senhor. Há muitas pessoas precisando da paz, e nós seremos aqueles que irão enviar e levar esta paz, em nome do Senhor Jesus, ok? Então, busque essas pessoas que precisam da paz. Há sempre ao nosso redor pessoas necessitadas, e outras que estão curiosas em relação ao mundo espiritual. Então, se você conhece alguém que esteja precisando, essa é a pessoa certa para ser um filho da paz. As nossas reuniões, elas acontecerão uma vez por semana, durante 5 semanas, ok? Então, elas deverão ser intensas, objetivas e não pode durar mais do que 1 hora. Ah, pastor, mas por que não pode durar mais que 1 hora? Porque o nosso intuito com esse projeto é que nós alcancemos pessoas que não são cristãs. E é necessário que essa pessoa vá se acostumando, ok? Com a vida da igreja e também que possa gerar aquela expectativa boa, aquele frio na barriga para a próxima semana. Então não vamos nos delongar muito. Eu sei que você é alguém cheio do Espírito Santo, quer pregar a palavra e falar aquilo que está queimando no seu coração, mas há muitos outros momentos em que você vai estar reunido com essa pessoa. No período da reunião das casas de paz, é necessário que não passe de 1 hora, para que não fique cansativo para a pessoa, para o filho da paz, para o dono da casa, ou do lugar que você vai estar abrindo esta casa de paz, ok? Então, a reunião não pode durar mais que 1 hora, e ela deve começar sempre com uma breve oração, em um louvor, que é o louvor como Zaqueu. Por que esse louvor? Porque esse louvor é um louvor muito conhecido, onde muitas pessoas conhecem esse louvor, e caso a pessoa não conheça, você também pode tirar cópias desse louvor, para que a pessoa cante, ok? É importante que a pessoa cante, porque a letra desse louvor é muito bonita. Ela diz, olha,
entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Quando a pessoa está cantando isso, verbalizando isso, há poder. Eu creio que esse louvor irá ser como uma chave no coração de muitas pessoas. Então, coloque esse louvor, né? Se você tem habilidade de tocar um violão, leve, toque no violão, ok? Numa caixinha de som, mas não precisa ser algo tão elaborado, pode ser simples, mas precisa ser de coração, ok? Então, separe este louvor e depois do louvor, faça ali um quebra-gelo rápido, não precisa ser algo muito elaborado, mas algo bem rápido para que a pessoa possa se sentir à vontade. E em seguida, a palavra, ok? E a palavra, ela deve ser compartilhada em 30 minutos, não mais que isso, ok? Não delongue muito, seja sucinto, objetivo, rápido, mas eficaz. E eu creio que o Senhor irá compartilhar com você palavras vindas do alto. Nós teremos o material disponível no na terceira aula desse treinamento. Eu vou compartilhar com você as palavras que nós iremos utilizar e dar aqui um esboço rápido de cada uma das palavras dessas 5 semanas, ok? Então, após o ensino da palavra, é preciso dar oportunidade para que as pessoas façam seus pedidos de oração. Então, no fim, você peça a ela, pergunte se ela tem algum pedido de oração, familiar, um parente. É importante que a gente abra espaço para que milagres possam acontecer. Assim como foi na vida daqueles discípulos que foram usados por Deus para serem grandes, usados por Deus para criar grandes milagres, pessoas foram curadas e libertas, da mesma maneira será com você. Você também será um canal de milagres e cura do Senhor. Por isso, abra oportunidade para que essa pessoa tenha um pedido de oração e assim encerre a reunião, ok? Então, a oração final será a oração dos pedidos de oração, ok? Lembrando que isso tudo não pode ser mais do que 1 hora. 45 minutos a 1 hora é o tempo ideal para que você possa finalizar a casa de paz, ok? Então, o material a ser ministrado, ele está disponível no nosso aplicativo, ok? Nós iremos atualizar e você vai receber na próxima aula. Nós vamos compartilhar, eu vou compartilhar com você aqui os 5 estudos que nós iremos ministrar, ok? Nessas casas de paz. E é muito simples, são tão simples que até um novo convertido pode ministrar. Talvez você está pensando, poxa pastor, mas eu não sei compartilhar a palavra, eu não sei pregar, será que eu vou conseguir? É muito simples, irmão. São estudos tão simples que uma pessoa que participa da nossa célula, que já tenha ido ao encontro com Deus e batizado, ela vai conseguir compartilhar esses estudos. Então, não quero que você se desmotive, porque acredita que não sabe pregar. Não vai ser necessário, sabe, um conhecimento tão grande para que você possa ministrar. Na verdade, é necessário apenas que você tenha um coração aberto e uma disposição para que o Senhor possa usar você para coisas poderosas, em nome do Senhor Jesus. Então, todos os nossos estudos têm como objetivo levar os ouvintes ao arrependimento, à conversão, a um compromisso definitivamente com Cristo e com a igreja local, ok? Bom, e ao fim das nossas casas de paz, ao fim dessas 5 semanas, essas pessoas serão desafiadas a participar do encontro com Deus. Então, no mês de junho e julho, nós teremos as casas de paz. E no fim do mês de julho, nós teremos um grande encontro com Deus, onde essas pessoas que foram ministradas nas casas de paz, elas serão desafiadas, motivadas, inspiradas a participar do encontro com Deus, ok? Então, nesse encontro, todos os participantes das casas de paz, eles serão motivados a participar do encontro e ali serão cheias do Espírito Santo, reconhecidas e honradas pela participação delas nas casas de paz. Cremos que esse encontro vai ser um selo da grande colheita que o Senhor está preparado nas nossas igrejas, que o Senhor está preparando na nossa igreja e nas nossas células, através da sua vida, meu irmão. Aleluia. Bom, então, terminamos a questão do cronograma. Mas eu trouxe aqui algumas dúvidas que talvez você que está me assistindo agora, você possa ter. Muitos irmãos já nos procuraram perguntando
como que deve ser o pós-casa de paz, ou então algumas outras dúvidas que são concernentes a este projeto. Então, desde já, eu já quero tirar algumas dúvidas que talvez você tenha. Vamos lá. Primeira pergunta. Durante a campanha das casas de paz, as células serão interrompidas? Não. Ok? Então, as células, elas continuam sendo a prioridade da nossa estrutura. E é importante que a célula aconteça, porque na célula o líder irá motivar os irmãos da célula que estão abrindo as suas casas de paz, será compartilhado testemunhos, e eu creio que a reunião da célula também será um momento de grande edificação entre os irmãos, aonde eles serão inspirados, motivados a continuar as casas de paz, ok? Então a célula continua normalmente. Então abra uma casa de paz num dia diferente da reunião da sua célula. Outra coisa, quais os pré-requisitos para fazer parte da dupla de semeadores? Primeira coisa, você deve estar participando de uma célula. Ah, pastor, mas eu não participo de uma célula, eu posso abrir uma casa de paz? Se você participou do encontro com Deus e você batizou, sim, você pode abrir uma casa de paz, junto com um outro semeador. E o líder de célula, junto com o discipulador ou pastor, irá também ajudar você. Caso esse seja o seu caso, que você não está envolvido numa célula, mas queira abrir uma casa de paz, nos procure, ok? Se você também já tem uma dupla, procure a gente, né? Nós estamos recebendo pedidos de pessoas que querem casas de paz, então nós iremos encaminhar você, ok? Então, mas é fundamental que você esteja participando de uma célula, por quê? Porque na célula você vai ser inspirado, motivado a continuar este grande projeto, ok? Então, basta que você tenha participado do encontro com Deus e seja batizado nas águas. Outra coisa, quem definirá as duplas de semeadores? Então, o líder de célula irá acompanhar essas duplas, o discipulador, o pastor, e, obviamente, será considerado diversos fatores, como afinidade, fatores de geografia, facilidade do encontro. Então, obviamente, há diversos fatores, ok? Mas talvez você já tenha uma dupla, principalmente se for casal, casado, sua esposa, seu esposo, um irmão da célula, uma irmã da célula. Então você pode, obviamente, junto ali com o líder de célula, com o discipulador e com o pastor, debater ali onde você pode ir junto com alguém para abrir uma casa, ok? Então, isso fica muito entre você e o pessoal da sua célula, com o seu pastor. Outra coisa, no caso de jovens, principalmente jovens e adolescentes, é necessário que as duplas de semeadores sejam preferencialmente formadas de pessoas do sexo oposto, apenas com o intuito de facilitar a participação de jovens de ambos os sexos, porque trabalho com jovens e sei que às vezes quando dois homens querem fazer uma casa de paz, abrir uma casa de paz, as meninas ficam desconfortáveis. Então, o ideal é que seja de sexo oposto, ok? E, no caso de adolescentes, o ideal é que pelo menos um seja mais experiente com a vida da igreja, seja mais experiente com a vida da célula e, de preferência, com uma idade maior, apenas por uma questão de experiência, ok? Então, o ideal é que sejam duplas de casais, mas, caso vocês queiram abrir com uma pessoa do mesmo sexo que você, lembrando que deve ser observado, no caso, o filho da paz, a pessoa da qual irá abrir a casa. Se for apenas uma pessoa, uma mulher, o ideal é que não sejam dois homens, e vice-versa, ok? O ideal é que nunca venha a ter duas pessoas do mesmo sexo acompanhando uma pessoa de um outro sexo. Por quê? Nós devemos fugir da aparência do mal, irmãos. Então, nós precisamos ser prudentes, precisamos ser simples e prudentes, como a palavra do Senhor nos ensina, ok? Então, o ideal sempre são pessoas de sexo oposto. Outra coisa, os integrantes das duplas de semeadores têm que ter feito curso de treinamento de líderes? Não. Nós falamos que o critério, na verdade, é ter participado do encontro, que esteja frequentando uma célula e que seja batizado nas águas. Bom, poderão ser formados duplas envolvendo pessoas de células diferentes? Obviamente, isso é aceitável, ok? Mas o ideal é que não seja. Por quê?
Porque dificulta o acompanhamento. Porque durante a abertura das casas de paz, a pessoa que está sendo ministrada, ou as pessoas que estão sendo ministradas, elas serão desafiadas a participar da célula, ok? Então, ela estará ali participando do projeto das casas de paz, mas os semeadores da paz também farão a conexão dessa pessoa com a célula, com os cultos. Então, o ideal é que sejam pessoas da mesma célula, apenas com o objetivo de acompanhar essa pessoa melhor, ok? E também até por uma questão de geografia, ok? Mas, obviamente, tudo pode ser conversado com o seu discipulador, com o seu pastor. Outra coisa, como se dará o acompanhamento das duplas que foram enviadas ao abrir as casas de paz? Então, as duplas de semeadores deverão frequentar suas respectivas células durante as 5 semanas. Então, é importante que as duplas de semeadores sejam acompanhadas na célula, pelo líder da célula. Onde as casas de paz podem acontecer? De preferência, todas as casas ou estabelecimentos que abrirem as suas portas. O ideal é que seja uma casa, mas caso você queira fazer num estabelecimento, no seu trabalho, na hora do almoço, você pode fazer também, ok? Então, locais podem ser familiares ou amigos de membros da igreja, que não sejam convertidos ou que estejam desviados, fora da vida da igreja. Ah, pastor, mas a gente aqui, os irmãos da célula, entre nós mesmos, não podemos abrir? O ideal é que não, porque o nosso objetivo não é criar uma comunhão entre os irmãos da igreja, mas, na verdade, o nosso objetivo é ganhar mais pessoas para Cristo. Então, esse projeto evangelístico, o ideal é que você abra em casas de pessoas que precisam ser alcançadas pelo evangelho da paz, da graça do Senhor, ou pessoas que estão desviadas. Ok. E outra coisa importante, nenhuma casa de paz poderá ser aberta na casa de membros de outras igrejas evangélicas. Nós não queremos criar problemas com outras denominações ou outras igrejas, irmãos. Então, fique atento a isso, observe, ok? Ah, pastor, mas a minha prima, a minha vizinha, ela tem muita gente que é desviado, então não são cristãs, mas ela falou que a casa dela está aberta e ela é de outra igreja. Irmão, se ela puder participar em outra casa e ela ser uma ponte, seria ótimo, mas o ideal é que não seja na casa dessa pessoa. Nós já tivemos alguns problemas quanto a isso, de outros pastores achar que a gente está querendo roubar aquela pessoa. Esse não é o nosso objetivo. Nós queremos, na verdade, saquear vidas do inferno, ok? Então, você fique atento a isso. Outra coisa, quantas casas de paz cada dupla pode abrir? Não há limites. Se você quer abrir 10, 15 casas de paz junto com a sua dupla, fique à vontade, ok? Será apenas uma questão de disponibilidade da dupla. Então, quanto mais, melhor. Então, como se trata de um esforço evangelístico de duração limitada, se houver disposição e tempo para abrir 5, 7, 8, 9 casas de paz durante a semana, fique à vontade. Por ser um tempo reduzido, de 1 hora, às vezes a dupla pode até abrir 2 casas de paz no mesmo dia. Se talvez não for muito distante entre uma casa de paz e a outra, também pode ficar à vontade. O que eu recomendo é que não atrase. Porque às vezes a pessoa ela não está acostumada com a vida da igreja, marca um horário. Irmão, não atrase, seja pontual, que você respeite os horários daquela pessoa. Porque à medida que ela for abrindo a sua casa, ela também está abrindo o seu coração. Então não vamos atrasar, vamos ser o máximo pontuais possíveis. Outra coisa, os semeadores são livres para dirigir as reuniões semanais como quiserem? Definitivamente não. Todos nós devemos seguir o mesmo padrão estabelecido, ministração, o tempo, o conteúdo, para que nós venhamos estar juntos como um exército para vencer o inimigo, irmãos. Então, juntos, todos nós como igreja, todas as casas de paz terão o mesmo tempo, a mesma palavra, o mesmo conteúdo, tudo igual, ok? Outra coisa, qual a duração das reuniões da casa de paz? Então, a duração, como nós já falamos, não deve ultrapassar 1 hora e a palavra 30 minutos. No final, com as orações, as necessidades e os pedidos de oração de cada pessoa. Outra coisa, os participantes das casas de paz estão liberados para ministrar?
por se tratar de uma estratégia evangelística, é importante que os semeadores ministrem o estudo, e apenas os semeadores. Eu sei que em um dado momento, a pessoa pode querer abrir o seu coração para falar, contar uma experiência, falar algo, mas o ideal é que o estudo seja ministrado, que a pessoa seja ministrada, ok? Porque aquele estudo ali, ele vai ter como objetivo de mostrar à pessoa diversos temas, como nós vamos compartilhar nas próximas aulas, na próxima aula, ok? Então, o ideal é que o semeador compartilhe o estudo, mas caso a pessoa queira abrir o coração, deixa ela abrir o coração, ok? Bom, outra coisa, como os semeadores devem se comportar ao se depararem com um ambiente diferente ou hostil nas casas de paz? Irmãos, nós precisamos respeitar o ambiente da casa. Talvez você entre numa casa de uma pessoa que está acostumada a ter algum tipo de vício, como um cigarro, por exemplo. Não constrange a pessoa em não deixar ela fazer coisas que ela está habituada a fazer, ok? Nós estamos entrando em um terreno onde nós não podemos focar em coisas que são, a princípio, desnecessárias. A nossa missão é levar a paz. Outras coisas que são periféricas, o Senhor vai mudar aos poucos. A nossa missão é levar a paz. E sabemos que esse terreno, que é o coração da pessoa, a mente, ela deve ser conquistada com oração e sabedoria. Então, é importante que a pessoa fique à vontade, ok? Que nós não venhamos constranger a pessoa, não venhamos condená-la, não venhamos culpá-la por algo, mas simplesmente dizer que há perdão para ela e que o Senhor, sabe, através da sua vida, irá ministrar na vida dela paz nesta casa. Então, é importante que em todas as semanas, ao entrar e sair das casas de paz, os semeadores declarem a bênção de Deus sobre aquele lugar. Então, toda vez que você iniciar a casa de paz e entrar nesta casa, você declare para ela: a bênção do Senhor está aqui neste lugar. E ao sair, você declare mais uma vez que a bênção do Senhor está aqui nesse lugar. Que você declare para ela e diga que a paz do Senhor esteja na sua casa. É importante que nós venhamos declarar isso, ok? Outra coisa, se houver pessoas perturbadas ou então algum tipo de manifestação demoníaca com algum participante, o que deve ser feito? A dupla de semeadores deve orar ali mesmo na reunião, para que as pessoas sejam libertas. Lembre-se que você foi ungido pelo Senhor e pelo Espírito Santo para trazer cura e libertação. Então, se houver algum tipo de manifestação, ou então algum tipo de doença ali que a pessoa possa abrir o coração e falar, ore, quebrando toda a amarra do diabo, em nome do Senhor Jesus. Você tem autoridade. Caso seja necessário de algum tipo de acompanhamento específico, ou um processo maior de libertação, fale com seu líder de célula, com seu discipulador, com seu pastor. Nós iremos dar total apoio para esta pessoa, ok? Outra pergunta, no final do período das 5 semanas, o que acontecerá com as casas que se abriram para abrigar uma reunião das casas de paz? Muitas pessoas perguntam, é necessário que essa casa seja uma célula? Não é uma regra, ok? Mas as pessoas que participaram das casas de paz, elas serão encaminhadas para o encontro e para a célula. Mas pode acontecer que aquela casa de paz, aquela pessoa esteja aberta para abrir uma célula. Então, é importante que você compartilhe com o seu líder de célula, com o seu discipulador, e eles vão decidir se há possibilidade de abrir uma nova célula, ou então de fazer uma multiplicação. Tudo precisa ser conversado, ok? Então, essa pergunta eu acabei respondendo na pergunta anterior. No final do período das 5 semanas, o que acontecerá com as casas que se abriram para abrigar uma reunião das casas de paz? Então, é possível que algumas casas se transformem em células. Porém, isso será avaliado e definido junto com o seu líder de célula ou o seu discipulador, ok? Então, se você ainda tem alguma pergunta de como devem ser feitas as casas de paz, você pode me procurar o seu discipulador,
que nós iremos responder, ok? Então, finalizamos aqui a nossa segunda parte, nossa segunda aula das Casas de Paz, e eu quero declarar sobre sua vida e dizer que a paz esteja com você. Em nome de Jesus, que você possa ser um grande mensageiro e espalhador desta paz. Amém.